Prepare-se. 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 Está entrando no ar. TVNet Notícias. Olá, bom dia. Hoje, domingo, 21 de novembro, nós estamos aqui na Câmara Municipal, onde acontece o primeiro seminário de psicologia no movimento que se chama Pensar Raul Soares. E nós vamos conversar aqui com os idealizadores do movimento, Brás e Flávio, que é de Ubá e está participando. Como a gente estava comentando antes, o Ubá sempre participou das transformações de Raul Soares. A gente vai falar agora um pouquinho desse projeto. O que é o projeto Pensar Raul Soares, Brás? O projeto Pensar Raul Soares é a gente começar a prestar atenção nas necessidades que vão transformar a nossa comunidade como um todo. Questões culturais, comportamental, porque a gente observa, né, no processo de evolução, as cidades do interior, elas são geralmente o produto daquilo que foi ao longo de toda a história, né? Nós vamos repetindo os mesmos acertos e os mesmos erros. Então, repensar Raul Soares é voltar para a educação, para o esporte, para a cultura, para a integração do dependente, né, ou da pessoa desempregada, daquele necessitado, inseri-lo na sociedade como um ser que precisa dessas relações, precisa desse impulso para se tornar uma pessoa, um cidadão mais humano, né? Porque a gente observa na sociedade, as patologias elas são reproduzidas por nós mesmos. Isso não pode acontecer, né? Então, a nossa intenção é pensar juntamente com a comunidade para que cada um de nós contribua para que esse processo de renovação ele comece na família, né? E nos meios. Flávio, você é de Ubá, você estava conversando comigo antes, falou que Ubá, durante um certo tempo, ele tem uma história, no princípio da história, era muito semelhante a de Raul Soares. Até os mesmos problemas, a mesma população, e hoje Ubá cresceu, Raul Soares caiu, né, o número de habitantes. Isso influenciou até mesmo no modo de vida do pessoal. Lá aconteceu o contrário. Essa experiência de lá, nessa parceria, pode ser trazida para cá, para a gente voltar a pensar uma nova estrutura para Raul Soares e quem sabe até com a pontinha da estrutura de Ubá? Eu acredito que sim, mas eu queria só lembrar que é o seguinte, mesmo eu sendo de Ubá, eu já fui adotado por Raul Soares, né? Há 10 anos já que eu resido aqui em Raul Soares. Mas, voltando à sua pergunta, realmente, na década de 70, né, em estudos que a gente fez aí, quando você analisa, você faz um raio-x da economia de Raul Soares e de Ubá, você vê nitidamente que as duas se equivaliam. E hoje houve um decréscimo, né, na economia reproduzido pelo déficit populacional de Raul Soares, e houve um acréscimo acentuado da economia de Raul Soares, de Ubá, né, claro, manifestado também pela explosão populacional que houve lá. Tudo isso girando em torno de uma economia muito forte. Eu acredito que sim, que a contrapartida de Raul Soares não vai ser semelhante à de Ubá. A de Ubá foi na área de imóveis. Acredito eu que a contrapartida de Raul Soares vai ser em torno de agricultura e de fruticultura, porque a não ser que eu esteja bastante enganado, uma cidade como Raul Soares, situada entre rios, uma cidade mesopotâmia, né, ela deveria desenvolver esse potencial que já é natural, que já existe aqui, né, e outros, né. Agora, falando sobre o movimento Pensar, né, o movimento Pensar, o que é? É a manifestação, né, da mais pura e mais verdadeira da sociedade civil organizada. Queremos sim que a sociedade civil organizada se apresente para os problemas que Raul Soares tem. Aliás, problemas não, hoje seria mais interessante falarmos desafios que Raul Soares tem. Primeiro seminário de psicologia de Raul Soares, nós estamos agora aqui com os palestrantes. Nós vamos conversar com Valber Gonçalves, que é historiador e mestre em meio ambiente e sustentabilidade, professor da UNEC. Também com Valmo José, que é mestre em psicologia, também professor da UNEC, e Ricardo Luiz, que é mestre em educação. Dentro da sua palestra, as patologias sociais e seus efeitos nas instituições, nos indivíduos, está todo mundo doente, de um jeito ou de outro, não é isso? E você falou sobre valores, sobre a importância da participação. Você acha que a banalização do mal está aumentando essas doenças patológicas dentro da sociedade? Com certeza. Quando a gente passa a tratar o mal como bem ou como algo comum, a gente passa a não interferir da forma que deveria ser interferido, que passa a entrar no senso comum. E isso acaba gerando os males que a gente já passa a conviver, só que cria uma sociedade insegura, temerosa, triste e ao mesmo tempo desumana. Agora nós vamos conversar com o Valmo, que é mestre em psicologia. Você falou sobre a família e as drogas, não foi isso? E eu queria te fazer uma pergunta seguinte: com essa nova reforma psiquiátrica, agora que o município ele é obrigado a cuidar dos seus doentes patológicos,
antes de que tudo se organize, que todo mundo foi pego mais ou menos de surpresa, todo mundo tem que se preparar para isso, o município tem que se preparar para isso. Qual que é a primeira ação que a família e a sociedade, até antes mesmo do município, pode fazer para melhorar essa situação, já que os nossos doentes agora não ficam mais afastados de nós. Nós somos obrigados a conviver com ele e temos que aprender também, porque, como o professor falou ali, todo mundo já está meio doente nessa situação toda. Bom, na realidade a gente tem que entender que o município é responsável pelos seus doentes, mas existe repasse para isso. Então, primeiramente, qualquer programa tem que ser feito em nível de prevenção. E a prevenção também começa na família. Então, uma vez que você instala diálogo dentro da sua família, o problema das drogas, do sexo, e, enfim, de todas as demandas, né, da sociedade, das mazelas da sociedade, uma vez que você discute isso em família, que você de uma maneira elabore isso, eu acredito que seja uma prática preventiva. De outro lado, acredito que o Estado, na pessoa da sociedade, deve constantemente estar criando esses programas, né, de prevenção, que é o caso de hoje, foi uma semente plantada, que é o caso da prevenção, possivelmente, né, a proposta de ter um curso de extensão na região. Então, cada um de nós, cada profissional que aqui existe, né, na região, possa se interagir melhor, ter um melhor conhecimento sobre o que é a droga, a diferença entre o usuário e o dependente químico, muito bem colocado pelo professor Ricardo. À medida que nós tomamos consciência disso, isso também é um programa preventivo. Então, ou seja, o conhecimento. Eu acho que nós precisamos conhecer mais, conhecer melhor esse mundo, conhecer melhor essa dinâmica do usuário e do dependente químico. E também dessa família que muitas vezes é desestruturada. Então, ou seja, eu acredito que a prevenção vem através do conhecimento. Como é que a gente pode fazer um casamento disso tudo para conseguir fazer um caminho legal para a família, para a sociedade em geral, no sentido de que se eu vivo bem, minha família vive bem, meus vizinhos vivem bem, minha rua vive bem? Acredito que encarando a dependência química com maior seriedade e com um olhar mais crítico, assim, com um olhar mais real. Eu diria desvendando os mitos, porque os mitos muitas vezes atrapalham essa reabilitação do dependente. Não tem cura, mas ele pode ter uma vida normal, uma vida saudável, uma vida, né, longa. Não é uma vida curta, ele pode ter uma vida longa. Lembrando aí, por exemplo, anos atrás, na década de 80, as pessoas que tinham AIDS era quase assim, já um diagnóstico de morte, né? E hoje você tem uma longevidade muito grande das pessoas com HIV. Então, assim, as questões hoje estão mais voltadas para essa realidade, onde essa realidade ela é possível e dentro dessa possibilidade os dependentes químicos podem e sim devem levar uma vida com qualidade. Muito obrigada. E é você acompanhando a TV Net tudo que é importante para Raul Soares e principalmente que influencia na sua qualidade de vida.